Meus irmãos, a paz do Senhor. Convido vocês para ler um texto comigo. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo 12. Estamos felizes por poder estar na noite de hoje. Agradecer ao pastor Luiz, ao Alessandro, é isso? O nome dele é difícil. Pastora Miriam, pastor Jorge e o Juninho que nos trouxe aqui. 12:5. Diz o texto: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Toma um assento. Eu quero aproveitar esses minutos que aqui foi delegado a mim e falar sobre transformando derrotas em vitória. Foi dito aqui sobre partir para a guerra, sobre oração, sobre avivamento. E eu gostei desse campo da igreja, com a igreja dinâmica, agressiva, né? Que vai, que corre, que atua, que conquista, que alcança, porque é uma igreja poderosa, é uma igreja que vive debaixo da graça, do avivamento, o avivamento cristocêntrico, bibliocêntrico, transformando derrotas em vitórias. Todos nós conhecemos a história da igreja primitiva e sabemos nós que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos dar todo o arcabouço, toda a estrutura para entendermos como foi, na verdade, um pouco a vida da igreja primitiva. Uma das qualidades dessa igreja, que é a questão do dinamismo e também do poder que eles tinham debaixo da oração. Nós encontramos o capítulo 12 de Atos, que olhando esse capítulo, e se lermos ele, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3, nós vamos chegar a uma conclusão de que a igreja fracassou, ela não chegou em canto nenhum. Obviamente que eu e você que somos crentes e pentecostais, e por que não assembleianos, nós lemos a Bíblia de maneira sistemática, lendo o texto e o seu contexto. Então nós não vamos ficar somente no versículo 3, porque até o verso 3 do capítulo 12, parece que ela não chegará a canto nenhum, parece que ela fracassou, que ela não cumpriu o seu papel como igreja, porque aqui no versículo 1, nós vemos a fúria de Herodes contra os irmãos daquela época, e ele vai além, e ele coloca a mão no nosso querido irmão Tiago, que por sua vez é morto ao fio da espada. Depois nós temos o versículo 3 que fala que Pedro é alvo também da fúria gananciosa, ambiciosa, demoníaca e satânica do Herodes Agripa I, e Pedro é preso. Então, se nós analisarmos o texto, até o verso 3, a igreja fracassou, não chegou a canto nenhum. E até o versículo 3 dá a entender que Herodes está no controle, que ele manda, ele determina, ele faz e realiza. Todavia, nós vamos continuar o texto e nós vamos entender que essa igreja tem pai, que essa igreja tem um curador, que esta igreja tem um protetor, que esta igreja tem um mestre, tem um soberano, tem um que é o nosso Adonai, o Cristo que vive e reina para todo sempre. Ele instituiu a igreja e ele disse que ela por natureza
natureza seria vitoriosa. Vós sois mais do que vencedores. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E é essa igreja que eu prego aqui nesta noite, para esses pastores, para este povo. Uma igreja triunfante, dinâmica, poderosa, que crê na promessa, na aliança, na esperança de que o Cristo que lá esteve está conosco na noite de hoje, para trazer o avivamento e transformar derrotas em vitória na sua vida nesta noite. E nós vamos entender até o versículo 3 que Herodes, aparentemente, ele está no controle, mas o controle sempre esteve na mão daquele que fez os céus e também a terra. O controle está nas mãos de Deus, o controle está na mão de Cristo. E digo a vocês nesta noite que enquanto a igreja está na terra, ela se torna a porta-voz de Deus na terra. E o que determina a política aqui na nossa nação não são os políticos, não é a sociedade propriamente dita, não é o judiciário. O que vai determinar esta situação econômica e política que nós estamos enfrentando é o papel da igreja curvando o seu joelho e orando, e o Deus que fez os céus e a terra vai entrar com providência nesta nação. E esta é a proposta para o dia de amanhã. Queridos e amados, deixa eu adiantar aqui, o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi pautado na oração. Quando nós lemos a Bíblia no capítulo 4 de Lucas, nós encontramos Jesus Cristo sendo levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele vai passar 40 dias e 40 noites orando e consagrando a sua vida. Olha bem, o ministério de Cristo começa debaixo de consagração, debaixo de oração. Capítulo 6, versículo 12 de Lucas, o texto diz que depois de passar uma noite de oração, ele desce da oração e ele separa para si 12 homens, que foi dado o nome de apóstolos. Queridos, Mateus capítulo 26, versículo 39, quando Jesus estava no Getsemane, naquela noite sangrenta, naquela noite de guerra, naquela noite desafiadora a ele, nós temos o texto que, indo um pouco mais para frente, prostrando sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas que prevaleça sempre a tua vontade. Jesus vai pautar o seu ministério na oração, porque ele sabia que a oração é um mecanismo forte, imbatível, e que Deus gosta quando nós oramos a Ele. Jesus vai instruir a sua igreja, no primeiro momento aos seus discípulos, e ele vai instituir a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9, a oração que todos nós conhecemos, não é? Vós orareis assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos infratores, e não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Jesus vai instruir os teus discípulos que a prática, que aquilo que funciona para ter um ministério aprovado, abençoado, para ser crente cheio da graça, do avivamento, de poder, começa pela oração. Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus vai dizer a eles: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está habilitado, mas a carne é vulnerável, é fraca. Jesus instrui os seus na prática da oração. Eles queriam saber de onde vem a força de Cristo, de onde vem o dinamismo, o poder, a coragem, a ousadia, a essência do ministério de Cristo. E eu digo a vocês nesta noite que vinha, que procedia de uma vida íntima que ele tinha com o Pai
Pai de toda glória, crente nesta noite, vamos orar um pouquinho mais, e Deus descerá com a sua glória sobre nós, e nos honrará, e nos abençoará. Esta igreja é uma igreja que ainda conhece a oração como um caminho eficaz para receber a bênção de Deus. Levante a tua mão. Aí nós temos Atos. A igreja aprendeu o caminho. Atos 1,14. E todos estes perseveravam unanimemente em oração. Atos 2,1. E cumprindo os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo. De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam sentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, qual pousaram sobre a cabeça deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que eles falavam. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar aonde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia pregava a palavra de Deus. Atos capítulo 6, verso 4. E nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Bendito é o Rei que vive entre nós. Atos 8, 15. E tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: Ananias, vai, entra na cidade, numa rua chamada direita, procura na casa de um homem chamado Judas. Vai lá, porque lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está orando. Esta igreja dinâmica, poderosa. Atos capítulo 10, versículo 9. E Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. Atos 12, 5. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa igreja não tem cara de que vai perder peleja. Essa igreja não tem cara que vai afinar por Satanás. Essa é uma igreja que não está preparada para dizer não. Ela só está preparada para dizer: ó, Satanás, tu sai da frente, ou nós vamos atravessar você para frente com tudo. Porque nós temos o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia, que está entre nós, Jesus Cristo. Eu não vejo, mas sinto. Eu não estou vendo, mas estou sentindo. Levanta a mão para receber o que eu recebo da parte dele. Aqui nesta noite, a graça, o avivamento, o despertamento. Igreja poderosa, igreja dinâmica, igreja triunfante, igreja que sabe o teu papel como igreja poderosa na terra, querido. Herodes, vamos aqui rapidinho, capítulo 12. A Bíblia fala de muitos Herodes, não é? Nós costumamos fazer uma salada com os Herodes da Bíblia, mas a Bíblia fala de alguns. O primeiro, Mateus 2, Herodes o Grande. Mateus 2, 22, Herodes primogênito do Grande, Herodes Arquelau.
Mateus 14, Herodes Antipas. Mateus 14, Herodes Filipe. Atos 12, Herodes Agripa I. Atos 26, Agripa II. No mínimo 6. Vocês sabiam que a família herodiana, ou os Herodes, eram da descendência de Esaú, de Edom? Olha a rixa contra Cristo. O Esaú com Jacó. Nos dias de Cristo, os Herodes tentou matá-lo. Nos dias, a fúria. Nos dias da igreja primitiva, olha a família de Herodes mais uma vez entrando em cena para tentar bloquear o crescimento da igreja. Eu divido Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos, em duas partes, sendo que a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 11, a segunda parte, capítulo 12 até o 28. Na primeira fase, ou a primeira parte, nós temos uma perseguição no campo da teologia, da metafísica, do saber, do conhecimento, da intelectualidade. Ali os sinédrios, os fariseus, toda a cúpula religiosa tentando destruir, tentando jogar sujeira, tentando amedrontar a igreja, e não vai conseguir, porque a igreja nasceu com a essência, com o carimbo da vitória. Atos capítulo 12 até o capítulo 28, a perseguição vai sair do campo do saber, da teologia, da especulação, e ela vai entrar agora para a perseguição política, perseguição governamental. O mandatário Herodes entendeu que aquele povo estava crescendo, o sinédrio não pôde pará-lo, freá-lo, bloqueá-lo. Herodes então assume uma posição como querendo dizer: eu vou mostrar para o sinédrio, eu vou mostrar para os judeus como que para uma seita esse povinho aí. Então ele se levanta e diz assim: ó, deixa comigo, eu vou desestruturá-los, eu vou desafiá-los, eu vou matá-los. E aí ele manda trazer Tiago, e Tiago morreu ao fio da espada, foi decapitado. E o texto vai dizer que quando ele mata um dos apóstolos, a Jerusalém, os fanáticos de Herodes, os chamados herodianos, os fanáticos ao sinédrio e à religião, o povo propriamente dito, batem palma e dizem: aí Herodes, você está querendo fama, holoforte para você, aplauso, você quer conquistar Jerusalém. O povo está bem agora, matou um herege, matou esse povo aí, o chamado Nazareno. Mas tem um negócio: você matou um deles, tem que matar mais, tem que matar o cabeça deles. Herodes então entende que aquele momento era o dele, porque ele queria a adoração de Jerusalém, a adoração dos judeus. E aí alguém vai dizer: Herodes, esse povo aí tem um mentor na terra chamado Pedro, ele é o pastor maior, ele é o líder maior, ele é o cara. Se você prender ele, matar ele, vai desestruturar todo esse ministério. Eles vão se dispersar como ovelhas e vão ficar assim como ovelhas sem pastor. Herodes então entendeu que aquele era o momento dele: eu vou parar esse povo. E manda trazer Pedro. E Pedro foi trazido diante de Herodes. Mas quando foi matá-lo, alguém disse: não, hoje não pode. Nós entramos na festa do Pães Asmos, estamos na Páscoa. Se matar agora, você profana a Páscoa. Deixa passar uma semana, depois mata, destrói, faz o que você quiser. Ah, é? Tem esse negócio? Tem. Se matar agora, você vai profanar a Páscoa, porque Pedro é judeu nato. Se matar um judeu na Páscoa, você vai, aí que o povo vai tacar pedra em você. Então ele pega Pedro, não manda para a prisão pública, mas pega Pedro, coloca ele lá na colina do templo, num lugar conhecido na história como Fortaleza Antônia. Ali nem mosquito escapava daquela fortaleza, uma prisão de segurança máxima. O objetivo é que ele não escapasse. Quando trouxeram Pedro até Herodes, Herodes mandou trazer também o dossiê do homem, e entendeu que já por 2 vezes ele tinha escapado da prisão. Atos 4:3, prenderam e tiveram que soltar. Atos 5:18, prenderam, mas quando chegou a noite, o anjo chegou lá, abriu a prisão e disse: vai embora todo mundo, e continua pregando a palavra.
palavra. Aí Herodes falou assim: não vamos pôr ele lá não, esse camarada é liso, se prender ele ali ele vai escapar. Vou colocar ele na fortaleza Antônia, eu quero ver ele escapar. Mas ele desconhecia o Deus de Pedro, o Deus da igreja primitiva, uma igreja dinâmica, poderosa. Levante a mão comigo, meu querido, e dá glória. Igreja poderosa. Herodes esperou passar a Páscoa, vamos matá-lo. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fez o quê? Tentou acordo com Herodes, tentou acordo com o sumo sacerdote, com o sinédrio, com o fariseu, com o saduceu. Foi apelar, foi bater continência, foi se curvar, foi negar Cristo. A igreja foi para a oração. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Querido, a oração ainda funciona. Você pode orar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas. Se você está orando 1 minuto, é 1 minuto que você pode dar para Cristo no dia, mas que seja do íntimo, da alma, do coração, que seja profundo. Esse 1 minuto pode fazer coisas agigantadas na sua vida, na sua família, no seu bairro, na tua igreja, na tua cidade, no teu estado, na sua nação, porque a oração ela é poderosa, porque na oração não há mecanismo de pessoas no meio, é entre você, o agente, e Deus, aquele que recebe, vai direto. O véu do templo rasgou, meu querido. Nós temos agora o acesso direto. Nós temos o Paracletos, o Consolador, que intercede por nós, que leva nossas orações até o Pai da glória. Oração é bem-vinda e Deus recebe ainda quando o teu povo clama a Ele, querido. Dois dispositivos: fazia oração contínua. Fazia, olha, o verbo está no presente. Qual é a ideia aí? É que eles oravam com persistência. E o que eu entendo, aprendo? Eles oravam de uma natureza. A oração era tão especial que eles oravam com propósito. E o contínua do grego, que dá a ideia de fervor, orava com propósito, e nesse propósito tinha muito fervor. Você sabia que o avivamento só é vivenciado, experimentado, quando a igreja trabalha no mesmo propósito? Olha os avivamentos da história. Vocês sabiam que a unidade da igreja é o caminho para um intenso fervor? Propósito é fervor, fervor é propósito. Mão dupla. Propósito e fervor. Fervor é propósito. Pedro era preso, ou estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto ele estava preso, a igreja foi orar. Deus se levanta do seu trono, observa a igreja orando com propósito e com fervor. Olha para o filho: vem cá, meu filho, olha a tua igreja. Vem cá, Paracletos, olha, abraça o meu povo. E aí eles oravam. Lá na casa de quem? De João Marcos, da irmã Maria, na Jerusalém da parte alta. Estavam lá, orando. Pedro estava amedrontado, querendo fazer um retratamento com Herodes. Pedro estava dormindo, porque ele estava dormindo debaixo de uma crise terrível. Sabe por quê? Porque Pedro estava debaixo da promessa de Deus. Levante a tua mão se você acredita nisso. Você está debaixo da promessa de Deus. Nada vai acontecer fora do ajuste, da liderança, do controle, porque é Ele que manda e determina na sua vida. Ele está no controle da sua vida, querido. Aí a Bíblia diz que o anjo chegou na prisão. A oração fez com que anjo fosse buscar Pedro. E até tem um pensador que diz: o anjo buscou Pedro na prisão.
Agora quem buscou o anjo? Foi a oração. O anjo buscou Pedro, mas quem foi primeiro buscar o anjo? Foi a oração de uma igreja poderosa, dinâmica, debaixo da graça e da esperança. E aí o texto diz que o anjo chegou, Pedro dormindo, caiu os agrilhões que estavam nas mãos. Pedro se levanta, entende que é uma visão, que era um momento que Deus estava lhe dando uma revelação, e o anjo diz: segue-me, e ele atravessa a primeira guarda, a segunda guarda, e se depara com a porta de ferro. Campanha porta de ferro. E o texto diz que não precisou abracadabra, rosa de Saron, rosa de Israel, nada. Quando o anjo se pôs com Pedro à frente da porta de ferro, ela se abriu. Dá para levantar a mão e dar glória? E Pedro entendeu que aquilo ali não era sonho, coisa nenhuma, era Deus trabalhando na vida dele. E nesta noite Deus nos bastidores trabalha em favor da sua vida. Trabalha no seu casamento, trabalha na vida familiar, trabalha nos teus negócios, trabalha na sua vida espiritual, no seu ministério. Há um Deus que trabalha, que aqui está conosco. E aí o texto diz que Pedro então, para onde eu vou? Estou livre. Ele lembra, eu vou para a casa de João Marcos. Quando chega lá tem um povo orando. Bate, persevera em bater na porta, ninguém abre. Mas ele persevera, arrode e dá uma olhada, é a voz do meu pastor, e corre lá. E quando corre lá, olha, Pedro já está lá fora. E quando chegaram lá, abriram, era Pedro. No outro dia de manhã, o texto diz que Herodes manda trazer Pedro. Mas quando chegaram lá, Pedro já não lá estava mais. Sabiam que colocou quatro quaternos de soldados para cuidar de um homem, meu irmão? 16 homens, 16 marmanjão para cuidar de um pescador, que não lutava jiu-jitsu, karatê, kung fu, nada disso. Pescador simples, pegou 16 marmanjão. E quando chegou lá, abriu a porta de ferro, a segunda guarda. Quando entrou dentro, estava 2 marmanjão lá. E quando olharam no meio, Pedro já não estava. Cadê o homem? Eles olhavam, viam Pedro, mas os que estavam fora não via. Não, cadê ele? Não está aí não. Herodes, está um negócio estranho lá. Estão dizendo que Pedro está lá, mas ele sumiu. Quando chegaram lá, Pedro já não estava mais. Deus trabalhou nos bastidores através da oração. Deus vai fazer coisas acontecer na sua vida. O texto diz que Herodes então ficou furioso, mandou matar todos aqueles soldados, não é? É bíblico isso. Provérbios 11:8, que o justo é liberto da angústia, aleluia, e joga Deus o ímpio no lugar. Desgraça não é para justo, desgraça é para o ímpio, meu irmão, está na Bíblia. Provérbios 11, verso 8. Herodes então vai para Cesareia. Quando ele está lá, num dos dias do seu nascedor, ou seja, o dia do seu aniversário, fizeram uma festa grande, e estava ele lá numa tribuna como essa, num púlpito como esse, falando bonito. E aí o povo começou a gritar e dizer: não é homem falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando. E se você olhar aí na sua Bíblia, e se ir no grego, você vai ver que ali o povo estava dizendo: esse é o Elohim, esse é o Adonai, esse é o Deus verdadeiro. Está em D maiúsculo. E naquele instante, naquele momento, Deus também ouviu, porque Deus ouve a oração do seu povo. Mas quando o ímpio pragueja, e quando o ímpio também murmura, Deus ouve também. Deus chama o anjo e diz: desce lá, mata Herodes, porque Deus é o que dá vida, mas quando ele quer matar, ele mata. Não tenta atrapalhar a obra de Deus, porque Deus mata, meu irmão. A obra é dele. O texto diz que o anjo chegou. Joséfo vai dizer que no dia do aniversário dele, uma roupa bonita de prata, linda, o anjo chegou num púlpito como esse, desceu, ninguém viu, somente Herodes vai sentir, e correu e tocou no intestino de Herodes. 54 anos ele tinha, 5 dias gemendo numa cama. Trouxeram os melhores médicos especialistas, ninguém pôde ajudá-lo. Joséfo diz que de longe, a 10 quilômetros, se ouvia ele gritando, gemendo. Era Deus dizendo: quem é Deus aí, miserável? Daí dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aí
Aí Lucas vai terminar o capítulo 12 dizendo: Espírito, o que eu vou colocar aqui? Do que morreu esse infeliz? Coloca aí, Lucas morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus, porque se levantou contra a minha obra, contra o homem de Deus. E aí o texto vai terminar assim, meu irmão: e a igreja crescia, aleluia, e se multiplicava. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não para, a obra de Deus é dinâmica, a obra de Deus avança, aleluia. Se põe em pé que eu quero orar por você aqui nesta noite, transformando derrotas em vitória. Querido Deus, que a tua palavra penetre e alcance a vida, a solicitude, o pedido, a lamachanderebianai canábia. Esta pessoa que veio aqui nesta noite, que precisa de um milagre, de avivamento, de despertamento, de um ajuste, assim como operou naquele dia, eu creio, cremos nós no teu agir aqui agora, o agir de cura, de milagre, de provisão, de penetração, de transformação. Alcance esta situação e transforme ela, essa derrota aparente, em vitória, para a glória de Cristo, para a glória daquele que aqui está, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.